Tá? Bom, o que é um condutor elétrico? Então pense o seguinte, o condutor, ele é aquele que conduz, que leva a algum lugar. Então, agora, o condutor já está me dizendo nessa situação, que ele está me dizendo que vai levar a algum lugar. Então pensem só, então o condutor elétrico é aquele que vai levar a eletricidade, ou seja, responde ao material ou sistema que permite o transporte de cargas, transporte de eletricidade com facilidade. Né? Então, se você parar para pensar, né, o que é um condutor elétrico? O fio de luz. Né? Então, se você pensar lá no fio de luz, pessoal, o fio de luz ele vai ser um condutor. Né? Então, se você lembrar lá dos condutores, né, um exemplo de condutor é o cobre. Então, o cobre é um excelente condutor elétrico que a gente usa nas nossas casas, nas residências, né? Então, na fiação elétrica lá de casa, então você usa lá. Então, você tem um exemplinho ali embaixo de um circuito de como funciona os elétrons ali. Então, vou aumentar um pouquinho para você enxergar melhor. Aqui, aqui. Opa. Aqui não deu. Aqui. Pronto. Aqui fica melhor. Então, vocês percebem, pessoal, que aqui ali tem esses pontinhos amarelos. E esses pontinhos amarelos são os elétrons livres, certo? Que eles vão poder se movimentar dentro do material. Então eles têm ali um nível de energia tal que eles conseguem se movimentar livremente dentro do material. E aqui, você tem nessas bolinhas aqui, um pouquinho mais pintadinhas ali de cinza, são os íons fixos, ou seja, são a parte da estrutura do material que não se move. Tá certo? Então a gente tem a seguinte situação. Então o condutor elétrico é aquele que permite que esses elétrons viajem, que esses elétrons soltos viajem. Tá? Ou seja, são materiais que possuem uma quantidade lá de elétrons livres, que são os elétrons soltos, para que eles possam se mover. Né? Então, os metais, de uma maneira geral, eles são considerados bons condutores elétricos porque eles têm uma grande quantidade de elétrons livres em sua constituição. E essa quantidade de elétrons livres facilita, né, o transporte de energia, o transporte de carga elétrica. E ali você tem do lado do item B um circuitinho com uma lampadinha, né, com dois fiozinhos ligados num conjunto de bateria ali, numa pilhazinha. Então você vê que a luz ela é consequência da existência de carga elétrica. Tá? Então o efeito luminoso ele é uma consequência da quantidade de carga do sistema. Então quando você tem essa carga, né, existente ali, ela pode surtir alguns efeitos. Né? O mais conhecido que você tem aí, já visto, vivenciado, é a questão do choque elétrico. Então o choque elétrico nós vamos fazer o quê? Com o transporte de cargas no interior do seu corpo. O que significa? Olha, se eu tomo um choque, então as cargas elétricas passam por mim. Então isso significa que o corpo humano é um condutor também, professor? Sim, o corpo humano é um bom condutor de eletricidade, né? Em função da nossa constituição. E aí o que você percebe? Ali tem um fiozinho ali, acho que seja um fiozinho de cobre pela cor ali. E aí uma das consequências que está passando por uma lâmpada é que ela converte o quê? A eletricidade em luz pra gente. Então isso é um dos efeitos desejáveis. Então o fato de você acender a lâmpada é porque a carguinha ela consegue se movimentar no condutor e consegue levar a energia até onde ela deve levar. Tranquilo, pessoal? Ok? Então, vamos embora. Por outro lado, a gente tem os materiais chamados isolantes. Então aqui a gente abre um parênteses bem grandão. Por quê, pessoal? Primeiro, quando a gente fala de isolante, a gente pensa na questão de que esses isolantes eles vão barrar a passagem de elétrons. Assim, a situação é a seguinte, ele não barra por completo, por quê? Porque, de acordo com certas condições, como a gente vai discutir mais à frente, um material isolante ele pode conduzir eletricidade, ele pode se tornar um condutor atendido a certas condições. Tá? Então a gente define um isolante, de um modo geral, quando os elétrons estão fortemente unidos. Ou seja, eu não tenho, ao contrário ali dos condutores, vamos voltar lá. Nos condutores eu tenho aquelas bolinhas que são os elétrons soltos, aqui. Eu não tenho essa concentração de elétrons soltos com a mesma quantidade dos isolantes. Tá? Por quê? Porque a constituição dos isolantes são elétrons mais unidos com baixa mobilidade no seu interior. Ou seja, eles não são soltos como eu coloquei ali para vocês. Não é?
Então a gente diz que um isolante é aquele que não tem uma quantidade boa de elétrons livres, tal que possa conduzir eletricidade. Só que, como eu disse para vocês, não existe um isolante perfeito. Tá? Agora, se eu atender às condições, de acordo com as condições atendidas, o material ele se torna um condutor. Então, o material ele se torna um condutor. Então, ali está escrito isolante, mas não é isolante. O material se torna um condutor. Ele já é um isolante por excelência, mas, por natureza. Mas ele passa a ser um condutor ali. Tá tranquilo, povo? Joia? Então, vamos embora.